Como compartilhei na última semana, o mês de novembro a gente separa para um tempo de falar sobre finanças, o dinheiro em si, E falamos no ano passado os 3 temas: fé, fidelidade e honra, que dão a plataforma, dão a base para a compreensão de finanças no reino de Deus. E quando você começa a observar o reino de Deus e busca Ele em primeiro lugar como prioridade na sua vida, a justiça de Deus é revelada para você. E aí existem então as chaves do reino de Deus. Até essa semana me despertou assim, um desejo forte de, em janeiro, falar sobre as chaves do reino. Poucas pessoas falam sobre isso, porque é um mistério que Deus separou e preparou quando se fala sobre as coisas do reino de Deus. As chaves, elas são quase que coisas escondidas que Deus tem. E a gente precisa de uma revelação da parte dele. Eu achei para mim é muito instigante, assim, puxa, eu quero entender bem as chaves, Se você tem uma chave e não sabe para que ela funciona, para que serve a chave? Se você tem um princípio da palavra de Deus, mas não sabe como ele funciona, para que serve o princípio, E se você tem uma porta diante de você, se você não tem a chave, não vai passar. A porta é o seu limitador, precisa de uma chave. E é muito interessante esse assunto. Então, o reino de Deus fala dessas chaves e elas abrem portas, elas também dão autoridade, aos que sabem usar essas chaves. E na última semana nós falamos sobre uma chave, a chave da generosidade, que é a chave para uma mentalidade de prosperidade, uma mente próspera, que nós falamos. Nós comparamos lá a mente que é limitada ou é pobre, a mente que é próspera e a mente que é rica. E você vê que a mente de Deus é uma mente próspera e nós conversamos sobre isso. Então, essa chave, ela começa a girar na nossa vida quando nós começamos a dar. Dar o que temos, não necessariamente começar com dinheiro, mas é um termo mais amplo. A generosidade começa na doação. Então, cada um de nós tem o que pode dar, o que pode semear e buscar o bem do nosso próximo com o que temos. E quanto melhor você se tornar, quanto melhor é a sua doação do coração, como nós vimos, maior vai ser a sua mente de prosperidade, a sua mente próspera, Porque o reino de Deus é um reino próspero. Até o próprio nome Shalom, um dos conceitos dentro do conceito Shalom é ser próspero. A questão de dinheiro, então, sempre traz um certo constrangimento para mim, para falar, porque a gente não está atrás do dinheiro de ninguém, E o que a gente está é bem aquilo que Paulo fala lá, o Espírito Santo nos diz em Filipenses 4:17, que diz assim: não que eu procuro donativo, eles tinham recebido ofertas missionárias da parte da igreja de Filipenses, e Epafrodito tinha ido lá, entregue essa oferta. Mas daí ele diz: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não sei se você sabia, cada um de nós tem um determinado crédito diante de Deus. E conforme esse crédito, Ele vai tratando conosco. E quando se fala sobre oferta, se fala sobre a primícia, o dízimo, se fala sobre o crédito que você vai alcançando diante de Deus, porque Deus vai olhando para o seu coração, a sua fidelidade, a busca de honra para com Ele, a sua expressão de fé, é o que aumenta o crédito. Então, a fé, ela sempre vai trazer essa dinâmica. E como eu também não posso me omitir em ensinar sobre as finanças, pois se não entendermos a importância de ter um coração alinhado com o coração de Deus, nós não vamos crescer em honra a Deus. Porque, como nós já vimos no ano passado, a honra é a mola propulsora, que faz a fé avançar. E se não crescemos em honra, também não usufruímos das promessas de Deus para conosco. E hoje eu queria falar sobre uma chave, a chave do dízimo, um assunto que já há muito tempo não tenho ministrado na igreja, até por toda a confusão que existe em torno disso, e a gente fecha o coração em relação ao dízimo, porque é uma expressão de fé, não é uma expressão de lei, é uma expressão de fé, como nós vamos ver. Eu queria começar a história com esse senhor aqui chamado Colgate. William Colgate. Ele foi
filho de ingleses que se mudaram para os Estados Unidos, atrás do sonho americano. Conseguiram comprar uma chácara, uma fazendinha, começaram a trabalhar, mas não dava para viver. O pai então pensou, vou vender os cavalos, para que a gente tenha o que comer. E o William, com 16 anos de idade, disse, pai, não faça isso. E eles oraram e o William entendeu, nos seus 16 anos, que ele precisava ir para a cidade grande e trabalhar para obter recursos para a família. Ele conversou com o pai, eles entraram em acordo sobre isso. E então ele foi para a cidade. A mãe dele, mulher de oração, chamou ele para o lado, orou com ele, abençoou a vida dele e fez ele ler Malaquias 3:10. Ele disse, meu filho, quando chegar em Nova York, você procure uma igreja e você dê o dízimo de tudo que Deus te confiar. Ele disse, tá bom, mãe. Se despediu, aquele chororô. Imagina, né, o Guilherme aí saindo de casa para a cidade grande, lugar desconhecido, sozinho. E ele saiu chorando pela rua. Tinha que caminhar longe até onde encontrava uma condução que o levaria a Nova York. E no meio do caminho ele tem um encontro com um senhor de idade que aparentemente conhecia ele. E esse senhor de idade disse, William, o que está acontecendo que você está chorando aí? Contou a situação financeira da casa, a dificuldade, e que ele tinha que deixar a família para ir buscar o recurso. Quando ele então conversa, ele disse, então William, vamos orar. Os dois se ajoelharam naquela rua empoeirada e eles começaram a orar. Quando terminaram, esse homem de idade disse para ele, William, Deus me mostrou aqui na oração agora que em breve em Nova York, alguém vai ser o maior produtor de sabão de Nova York. Ele disse assim, acrescentou, eu espero que seja você. Mas William, quando você chegar em Nova York, vá para uma cidade e de tudo que você ganhar para a cidade, procura uma igreja, de tudo que se ganhar, dê o seu dízimo. Chega na cidade, vai para a igreja e dá o seu dízimo. E ele foi para a cidade e ficou admirado com aquela cidade enorme que era, e buscou trabalho, não encontrou trabalho, e daí ele tinha ido para a igreja, uma igreja batista, e naquele culto, que era um culto como esse, ele fez um voto diante de Deus. Deus, me dá um trabalho, e de tudo que eu ganhar, eu vou lhe dar o dízimo. E ele saiu naquela semana à busca de trabalho. Ele passou por um lugar, uma viela assim, no fundo tinha uma fábrica de sabão, bem daquela, fundo de quintal assim. E ele chegou lá e perguntou por um emprego. E o senhor de idade, que era o dono, olhou para ele, tá bom, vem trabalhar. E aí foi trabalhando, frequentando a igreja, ganhava o seu $1, $2, $3, e dava o seu dízimo, mandava para os seus pais, ficava com um pouquinho para ele, e assim ele foi caminhando. E o senhor de idade, ele gostou muito dele, e disse assim, depois de um tempo, William, você não quer ser meu sócio? O William disse, eu não tenho dinheiro para ser sócio. Ele disse, não, William, é o seguinte, você pode entrar com capital financeiro ou você pode entrar com capital de trabalho. Eu entro com dinheiro e você entra com trabalho, pode ser? Se for assim, eu topo. E ele começou a trabalhar, e foi passando o tempo, e esse senhor de idade faleceu. Aí a fábrica ficou na mão dele, e essa fabriqueta de fundo de quintal. E ele, como buscando a Deus, Deus deu para ele a seguinte ideia. Eu vou ali na impressora e vou pedir para eles me imprimir uma embalagem para o nosso sabonete, para o nosso sabão e sabonete que eles faziam. Aí ele foi lá e melhorou o produto dele, a aparência, a entrega do produto. E esse senhorzinho de idade disse, faça um produto bom e barato. Capricho no teu trabalho. E ele pegou aquilo e foi. E aí ele
teve uma outra ideia que veio para ele. Disse: seguinte, eu vou pegar essa minha embalagem. Ele perguntou lá para o cara da impressora lá: você pode imprimir ele maior, em cartaz, alguma coisa maior assim? Disse: posso. Daí ele inventou um negócio lá e ele saiu pelas ruas, onde é que tinha um tapume, alguma coisa, ele começou a grudar a propaganda por toda Nova York do tal do Colgate. A turma ficou instigada. Não se fazia isso. Quem estuda marketing descobre que ele foi inventor de outdoor. E ele ficou uma celebridade em Nova York. Quando ele chegava para apresentar e vender o seu produto, o senhor quer o seu Colgate, comprava. E ganhou o favor da cidade. E ele foi crescendo na vida dele, no trabalho dele. E aí ele falou com o seu contador. Ele disse para ele o seguinte: eu quero que você abra um livro caixa para Deus e que você separe 10% de todo o lucro da empresa. E com o tempo ele teve uma outra ideia, que você e eu nós usufruímos e a gente nem pensa que é uma ideia que Deus deu. Deus disse para ele: faça um tubo. Até então não tinha tubo. Não sei quantos aqui se lembram do tubo de metal, né, que a gente enrolava, até tinha uma pecinha para enrolar. Assim. Hoje eles são de plásticos, né? E assim Deus foi dando para ele. Depois de um tempo de trabalhar, ele foi para o seu contador e disse o seguinte: abra uma nova página aí, agora o livro caixa de Deus vai receber 20%. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou de novo para o seu livro caixa, para o seu contador e disse: a partir de hoje é 30%. Passou um tempo depois, 40%. Passou um tempo depois, 50%. Esse era o dízimo dele. E assim ele foi crescendo. Comprou uma fazenda para os seus pais. E casou. E em 1857 ele veio falecer em Nova York com 74 anos de idade. Hoje, praticamente aí 200 anos depois, só o nome Colgate vale 8,5 bilhões de dólares. Fora as fábricas, toda a produção, então só o nome, só a marca Colgate vale isso. Como a Bíblia diz, engrandecerei o teu nome. Quando uma pessoa anda com fé diante de Deus. E você encontra na história de William Colgate como ele foi fiel a Deus e ele praticou a chave do dízimo por fé e honrou a Deus com a sua vida. Então ele teve fé em Deus, sua palavra, e foi fiel a Deus. Ele expressou sua fidelidade num trabalho com dedicação e ele honrou a Deus na vida dele buscando sabedoria. Eu queria ler com você esse texto que a mãe de William leu com ele, em Malaquias 3. Por gentileza, abra ali em Malaquias 3. Malaquias, ele é o último livro da Bíblia, quer dizer, do Antigo Testamento, né? E, basicamente, o tema do livro de Malaquias é honra. No primeiro capítulo já, quando Deus começa a falar ali, no versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele começa a pegar no pé da nação de Israel, que dava o resto para ele, que dava carne de pescoço, não dava picanha para ele. Traduzindo aqui para nós. No capítulo 1 ele fala sobre isso das ofertas. Daí no capítulo 2 ele começa a falar com os sacerdotes. Ele disse: se vocês não propuserem no vosso coração a dar honra ao meu nome, as orações de vocês vão se tornar em maldições. Vocês vão estar pensando em abençoar, mas ela vai se tornar em maldição na vida das pessoas. Sério, né? Um pouquinho mais adiante nesse capítulo ele fala sobre a honra no casamento, de honrar a mulher da sua mocidade. E ele aqui entra no termo e diz: Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio, porque é uma desonra. Aí ele entra no capítulo 3 e fala mais especificamente sobre os levitas que servem na casa de Deus, e Deus chama a atenção deles: cadê a honra das justas ofertas, do dízimo que vocês deveriam de dar para o sacerdote e não dão? E Deus pega pesado ali no versículo 5 do capítulo 3. Aí
A partir do 7, ele começa a falar com o povo no geral, e diz assim, Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aonde precisamos nos converter? Versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde nos dízimos e ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pois, um pouquinho mais adiante, um texto que eu gosto de lembrar, quando a gente está conversando, Deus diz assim, observa os que temem ao Senhor, como eles estão conversando. E Deus participa das conversas. E às vezes a gente acha que Ele não está presente, mas Ele está mais presente que nós sentimos, muito mais presente. Ouvindo as nossas conversas quando nós nos deitamos, ouvindo as conversas quando nós estamos sentados à mesa. E ele termina o capítulo 4 falando sobre a retirada da maldição quando um pai se converte ao filho e o filho se converte ao pai. Deus, ele demonstra aqui nesse texto como ele se converte a nós e nos chama para que a gente se converta a ele. Então, esse texto começa dizendo assim, Deus acusa o ser humano, o seu povo, de roubar a Deus. E o ser humano responde, mas eu roubar a Deus? Como é que estou roubando? A pergunta é, como pode um ser humano roubar a Deus? Basicamente, quem entende de franquia, Deus franqueou a terra ao ser humano. Ele franqueou a terra a Israel e eles não estavam lhe pagando a porcentagem de sua franquia. Deus garantiu a sua bênção e eles estavam tendo recursos, porém eles não pagaram o que era devido para Deus. E Deus disse, vocês estão me roubando. O que é meu, o que me pertence. O Salmo 24, capítulo 1 diz assim, do Senhor é a terra e o que nela se contém, o mundo e todos que nele habitam. A terra Deus nunca deu ao homem como possessão, é minha posse. Assim como tudo que Ele tem lhe dado, Ele não deu a você como uma posse, é meu, isso me pertence. Tudo que Deus tem dado, Ele nos tem confiado para a nossa administração. E o texto continua aí, o mundo e todos os que nele habitam pertencem a Ele. Então tudo que está nesse mundo pertence a Deus por direito de criação. A nossa vida pertence a Deus e ela é um dom de Deus para nós, mas a nossa vida ela pertence a Deus, é dele. Não é minha. Eu não posso fazer com a minha vida o que eu bem entendo. O meu corpo não é meu. Eu não faço o que eu bem entendo com o meu corpo. Ele pertence a Deus. Né? E ainda mais quando nós lemos lá em Coríntios que o sangue de Jesus comprou o nosso corpo. O corpo nosso pertence a Deus. Tudo que somos e temos pertence a Deus. E nós somos administradores, nós somos mordomos. Esse é um princípio básico do reino de Deus, né? E os negócios, quando nós falamos em franquias, né, para nos ajudar a entender o que Deus está falando aqui, os negócios de franquias, eles são um exemplo bem prático, né, para entender o valor do dízimo. Assim como um franqueado, ele paga uma porcentagem ao franqueador por causa do direito de criação da marca e do produto, nós também pagamos uma porcentagem ao nosso Deus por honra de criação, simplesmente pelo princípio da criação que Deus tem dado. E aí surgem algumas perguntas, e eu sei que elas vêm ao coração. O dízimo não é um princípio do Novo Testamento,
Ele é apenas algo lá do Antigo Testamento, não tem nada a ver conosco. Lei do engano. O que é exatamente o dízimo? A quem devo dar meu dízimo? E o que ganho com isso? Então, muitas perguntas, elas denotam um coração sincero daquele que quer contribuir, mas outras perguntas é mais para desviar o assunto, para fugir do assunto e ficar discutindo e não querer contribuir e buscam desculpas para não honrar aquele que deu a vida. A pergunta-chave para nós é: você quer honrar a Deus com seus bens e dinheiro? A palavra é muito clara nisso. Disse honra, Provérbios 3, 9 e 10. Né? Honra o Senhor com teus bens e com teu dinheiro. É uma pergunta, e a resposta é uma resposta de fé. O justo, ele vive pela fé. E você vai ver que a expressão do dízimo, ela não é uma expressão da lei, ela é uma expressão da fé. E o dízimo só tem significado, valor mesmo, quando eu faço ele por uma expressão de fé, e não por uma mera obediência. Algumas perguntas. Deus cuida de nós ou não? E ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele vai endireitar o teu caminho. Outra pergunta: nós honramos os líderes que cuidam de nossas vidas? Os que vão prestar conta sobre elas diante de Deus? Hebreus 13 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma para que, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Outra pergunta: nós servimos a Mamon, ao espírito de ganância e materialismo, ou nós servimos a Deus com o nosso dinheiro? E o princípio é simples: você sempre protegerá o Deus a quem você é leal. Então, se é um espírito de ganância, você vai trazer todo o argumento para se proteger. Se você serve a Deus, você vai procurar todos os argumentos para servi-lo, né? E a Bíblia é muito clara: ninguém pode servir a dois senhores, porque um vai aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então não se pode servir a Deus e as riquezas, precisa-se ter uma posição. Outra coisa, será que nós temos medo de faltar? É o medo da escassez? Será que nós servimos Ele? E aí Mateus 6, ele diz assim: não vos inquieteis dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, as pessoas que não conhecem a Deus. Mas vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. E aqui vale um tempo de oração e perguntar assim: Espírito Santo de Deus, o que me incomoda quando se fala sobre dízimo? Por que eu fico inquieto ou por que eu fico animado quando se fala sobre o dízimo? O que mexe no meu coração? Espírito Santo, sonda o nosso coração e vê se há um caminho tortuoso, fora do foco daquilo que o Senhor tem em relação ao dízimo. Da onde que surge então o princípio do dízimo? Aí nós vamos para Gênesis, né? Capítulo 14. Fazendo um resumo aqui da cosmovisão do reino de Deus, da visão de mundo do reino de Deus. Deus, ele gera o mundo, ele cria o mundo. Ele estabelece uma região chamada Éden, e nessa região do Éden, ele planta um jardim. E o propósito de Deus, então, coloca o ser humano dentro desse jardim e diz para ele que ele agora tem domínio, ele tem o governo sobre toda a terra, como que dando para ele o direito de administração da terra. E a partir do jardim que ficava no Éden, ele deveria de encher toda a terra com a glória de Deus. Esse era o mandamento de Deus. Como é que ele iria fazer isso? Frutificando, multiplicando, enchendo a terra e
sujeitando a terra. Aí, o que acontece na história bíblica, quando o ser humano tem a mais alta traição para com Deus, ele que era o príncipe do mundo, que governava o mundo, agora ele entrega o governo a quem ele está obedecendo, a Satanás, a serpente. E a partir daquele momento, a serpente ela se torna o príncipe do mundo, o que governa o mundo. Ele entregou o domínio. Só que Deus tinha 4 cláusulas. E o inimigo vai quebrando as cláusulas. Em vez de frutificar, ele mata. Em vez de multiplicar a segunda espécie, ele faz uma mistura de espécies. Em vez de encher a terra, ele reúne todo mundo para construir uma torre. E aí, Gênesis 12, Deus chama Abraão. E diz, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Declara 7 bênçãos sobre a vida dele. Abraão imediatamente pega as suas coisas e caminha. E ele traz junto consigo a Ló. E Ló, eles enriquecem muito. E aí, o que acontece? Eles precisam se dividir para que... porque a terra não suportava eles todos juntos. E Ló escolhe Sodoma e Gomorra. E Deus diz para Abraão, a bênção não está na terra, a bênção está em você. Não importa onde você for, não importa o que você fizer, você tem o deserto diante de você, esse deserto vai florescer, porque a bênção está na sua vida, não está nas coisas, né? A bênção está no Filho de Deus. E ele sai, e Ló vai para aquela região de Sodoma e Gomorra, e o que acontece no capítulo 14, a 4ª cláusula ela é quebrada, o início das guerras. E nesse contexto de guerra que surge o dízimo. Abraão, ele escuta que seu sobrinho Ló está debaixo foi preso, né, preso de guerra. Ele pega o seu exército particular de 318 homens treinados na sua casa, e ele vai e enfrenta os 5 reis e derrota os 5 reis. E ele volta com a família, volta com o despojo. Aí quando ele chega com o despojo, o rei lá de Sodoma diz para ele, não, só me dá as pessoas, fique com o despojo. E Abraão disse, não, ninguém vai me dizer que eu enriqueci Abraão. Como que dizendo, a minha riqueza vem de Deus, não vem de pessoas. Só que nesse encontro ali que ele tem, aparece um rei chamado Melquisedeque, que era rei da paz, e era rei da justiça, e Abraão teve um encontro com ele. E ele percebeu o mover de Deus na vida desse Melquisedeque, que não tinha começo de dias. Ele percebeu algo diferente. O interessante é que Melquisedeque, que é uma figura, né, uma representação da pessoa de Jesus, ele traz pão e traz vinho para Abraão. E abençoa Abraão. E Abraão é tocado com a bênção na vida dele, e de tudo que ele tinha, como se ele fizesse uma auditoria, todas as suas contas, pegou lá tudo que tinha, fez a conta, separou 10% daquilo e entregou para esse rei chamado Melquisedeque. E ele fez isso por quê? Porque ele era o pai da fé. Deus estava ministrando algo na vida de Abraão, e Abraão reconheceu, e ele buscou honrar a bênção de Deus na vida dele. Então, o dízimo se iniciou por uma questão de fé, e não uma questão de lei. E você tem um dos princípios bíblicos para a interpretação bíblica, o princípio da primeira menção. A lei de Moisés, que veio mais de 400 anos depois, ela organizou o dízimo. E Deus nunca queria, e também não quer hoje com você, tratar com você à base da lei. Abraão vivia à base da fé. E ele queria tratar com o povo de Israel à base da fé. Só que o povo, ele disse, não, Moisés, você ouve a Deus e nos diga o que nós temos que fazer. E nós vamos obedecer a Deus na base da fé, da lei, na base do esforço próprio. E o que aconteceu? A partir daquilo de Êxodo 19, que Deus diz, vocês me serão um povo separado, uma nação, um reino de sacerdotes,
todos me ouvindo a voz de Deus e todos me seguindo a minha voz e obedecendo a minha voz, eles rejeitaram isso na vida deles. Eles disseram, não, Moisés ouve e Moisés nos diz o que é para ser feito. E aí Deus diz, então vamos na base da lei. A partir daquele instante, se tem um diferencial que antes Deus tratava com graça, agora Ele trata debaixo da lei. Aqui havia uma reclamação e Deus não matava, Deus supria. Aqui havia uma reclamação, Deus matava. E há uma divisão clara no texto sobre isso. Então, Deus Ele quer tratar com você e comigo a base da fé, a base de um relacionamento um com o outro. E Abraão, ele estabelece, pela sua postura, essa primeira menção, ela estabelece esses princípios. O dízimo é dado pela fé, não por obrigação. E a sua atitude abençoou gerações depois dele. A Bíblia fala de um memorial eterno. O dízimo dele foi um memorial eterno diante de Deus. E hoje, se você olhar, 80% dos bilionários trilhardários nos Estados Unidos são judeus. Por isso que Hitler quis matá-los, porque eles eram as pessoas mais prósperas na Alemanha. E ele se irritou com isso, como hoje também. Se irrita com aqueles que têm um recurso maior e até a igreja às vezes acham que o rico simplesmente pelo fato de ser rico é ladrão. E não é. Eles têm, de geração em geração, têm uma marca de bênção. E no Novo Testamento, nós temos o texto de Hebreus que discorre sobre o assunto. E alguns gostam de tratar o assunto dízimo à base da lei, e que não é mencionado no Novo Testamento. E é assim, Hebreus 7, se você quer ter um estudo teológico, eu quero te incentivar a assistir um vídeo do pastor Luciano Subirá. Põe lá, Luciano Subirá. Como é que é o título? Dízimo no Novo Testamento. Ele vai te fazer um estudo teológico baseado nisso. O problema com a teologia é que ela procura sistematizar um pensamento de Deus, um princípio de Deus que é suprarracional. E quando a teologia traz os princípios de Deus para a razão do ser humano, ela mata o princípio. Não deixa entrar no reino de Deus e a pessoa mesmo não entra no reino de Deus. As coisas do reino de Deus são tratadas à base da fé. O justo, ele vive pela fé. E em Hebreus, só para um versículo, que é dito assim, aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Nós somos na presença de pessoas, nós entregamos o dízimo. Porém, ali, no espiritual, o que acontece? Aquele de quem se testifica e que vive, se entrega, ele que recebe os dízimos. Então, a princípio aqui os pastores vêm aqui, você recebe e entrega, eles recebem os seus dízimos. Mas quem está recebendo no mundo espiritual é o próprio Deus. Ele que está olhando o nosso coração e percebe o nosso coração. Então, quem recebe o dízimo é aquele de quem se testifica que vive. E o próprio Deus o recebe. E esse assunto, então, é de interesse pessoal da parte de Deus. Jesus ensinou sobre o dízimo? Sim, ele ensinou. Não muito, porque não era um assunto que precisava de correção, a não ser um momento. E quando Jesus trata com os religiosos da sua época, ele trabalha, por um lado, a palavra de Deus, e por outro lado, ele trabalha a prática. E o que ele critica na vida dos religiosos da época era o jeito de prática deles. E em Mateus 23, se você quiser abrir, é um capítulo que fala sobre os ais, né? Jesus ele vai chamando a atenção dos religiosos da sua época, e logo na sequência, no capítulo 24, no final do 23, e o 24 e 25, você tem o sermão escatológico do fim dos tempos. E ele aqui fala várias coisas dos fariseus que eles viviam por causa das suas questões externas. E no 23 ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O hipócrita era um artista, ele só faz de conta, ele faz uma encenação, esse é um hipócrita. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o Senhor Jesus, no trato com os religiosos, ele corrigiu, na grande maioria, não a prática, mas a atitude, a motivação do coração em relação à prática. Aqui os fariseus e os escribas, na época, eles se justificavam em não exercer misericórdia, justiça e fé, porque eu dou dízimo. Então, se eu dou dízimo, eu estou de cara limpa diante de Deus. E Jesus disse, não é assim. Ele põe as coisas em ordem. A motivação básica nossa é a justiça de Deus, o reino dele em primeiro lugar, a misericórdia em relação às pessoas e a fé. E o dízimo, ele não deve ser omitido, ele deve ser praticado, sim. Ele deve ser praticado. Mas, se ele é praticado com lei e como negociação, ele perde o seu sentido. Então, não se deve deixar de entregar com o zelo das pequenas coisas. Ele fala aqui, né, eles eram tão detalhados, né, que no hortelã, no endro e no cominho, que são, como é que se chama? Eles são condimentos. Nas pequenas coisas eles dão o dízimo. Eu não sei se eu não faço isso lá em casa. Tenho lá plantado lá a salsa lá no, mas eles eram detalhistas assim, né? E não adianta a gente ser detalhista nessas coisas e querer se justificar diante de Deus e não praticar a justiça, a misericórdia e a fé. O propósito do dízimo que nós vimos então em Malaquias, Deus dá três propósitos básicos aqui em Malaquias. Primeiro, ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. Deus, ele sempre separou o dízimo, já desde quando se começou lá com a lei. Vocês querem a lei sobre essas coisas? Então, vamos lá. E ele já determinou que o dízimo ele era para o sustento, o mantimento da casa. Então, o dízimo é a maneira como Deus quer financiar na terra o seu reino, a sua casa, a sua embaixada, a igreja. Uma segunda razão para dar o propósito do dízimo, e uma coisa interessante, se eu não entendo o propósito das coisas, o abuso ele é inevitável. Se um homem não entende o seu chamado, o seu propósito, ele se torna um abusador, porque ele não entende o propósito. A mesma coisa para a mulher. Se ela não entende o propósito que Deus colocou na vida dela, ela abusa do seu corpo, abusa das coisas ao seu redor. Tudo que nós não conhecemos o propósito, nós viramos abusadores, fazemos mau uso daquilo que Deus nos tem dado. Então, o primeiro propósito, para que haja mantimento na minha casa. O segundo propósito que Deus coloca, ele diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Aí você tem o outro profeta que ele diz assim, vocês trabalham, e tudo que vocês têm colocam num saco, só que esse saco está furado. Em outro texto, em Joel, ele diz que o devorador, e aí ele fala em 4 tipos de devoradores, que são gafanhotos, que vêm consumindo todo o fruto do trabalho. E aqui nesse texto, quando ele chama de devorador, ele chama de um desses tipos de devoradores. Que você trabalha, se esforça, parece que sempre mora na praia, não consegue chegar lá. E Deus diz, eu mesmo vou repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E aqui, eu já mencionei um pouquinho, o inimigo, ele tem ganho bastante poder sobre a face da terra, por causa dessa questão financeira, e por causa do dinheiro ele domina o coração das pessoas. Ele exerce domínio de medo, ele exerce domínio mental na vida das pessoas por causa do dinheiro. Então o inimigo de nossas almas quer nos prender o coração pelo dinheiro, né? Chamado lá de espírito de Mamon. E o terceiro propósito que Deus coloca aqui, ele
no segundo ainda tem ali a expressão, né? A vide do campo não será estéril. Quer dizer, o seu trabalho vai começar a render, ele vai fazer diferença. E aí o terceiro ele diz, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai viver conforme Deuteronômios 28. Você não vai ser jogado para lá e para cá, você vai estar de cabeça. Você não vai ser aquele que vai pedir emprestado. Por outro lado, você vai ser aquele que empresta. Você vai perceber o fruto do teu trabalho e as nações vão chamar vocês de felizes. E esse é o propósito de Deus quando Ele trabalha na sua vida. Como disse semana passada, Deus não necessariamente vai enriquecer todos aqui, mas a quem Ele quiser enriquecer, Ele o faz. Como Ele fez com Abraão, como fez com Davi, como fez com Moisés, Daniel e assim por diante. O desafio que Deus coloca aqui em Malaquias, e esses dias estudando sobre cumprir o destino financeiro, quando Deus diz ali, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, Deus diz assim ainda, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E minha reação, eu disse, eu não preciso provar a Deus, porque eu sei que a palavra dele é fiel e ele a cumpre. Mas Deus diz aqui, me prove? Não, eu não preciso, Deus. Não, se humilhe e me prove, obedeça a minha palavra. Faça da questão do dízimo uma questão de fé. Não uma questão de eu tenho que dar. Me prove nisso. William Colgate ele fez um propósito diante de Deus e era um propósito de fé. Hoje, a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você, faça um propósito comigo. É isso que vale. Não é com pessoas. Não é por causa de circunstâncias e situações. Eu faço um propósito porque Deus está me chamando. Vamos fazer um propósito. Me prove nisso. Deus quer derramar sobre a sua vida, e aí ele diz um pouquinho mais adiante, ele diz, e veja, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós, claro que pensamos normalmente em finanças, mas as bênçãos sem medida, e a generosidade de Deus é essa, e está respaldado lá em Lucas 16, que quando você é fiel no pouco, Deus vai lhe colocar sobre o mundo muito. O que acontece? Quando você decide e se põe diante de Deus, faz prova com Deus, faz um compromisso diante de Deus, os céus começam a se abrir. O dinheiro não caiu de graça na mão do Colgate. A janela não abriu lá e, um dinheirinho para você. Não. Deu uma ideia para ele. Faça uma embalagem para o teu produto. Próxima ideia. Aumente-se e se faça conhecido. Próxima ideia. Coloque um tubinho. E eu vou abençoar. Hoje, você perguntar para si, por que se compra Colgate? Não sei. É famoso, sei lá. Me chama atenção. E nas prateleiras do mundo chama atenção, e essa é a bênção de Deus. O fruto do seu trabalho começa a se tornar visível, e você cai no favor das pessoas, e a generosidade vem para com você, e vai lhe dando ideias. Deus vai revelando coisas espirituais na sua vida. A revelação das Escrituras, ela está intimamente ligada com a nossa capacidade de exercer fé diante de Deus. A revelação das Escrituras parece que ela está trancada para aquele que é infiel financeiramente. E elas começam a se abrir para aquele que é fiel financeiramente. Por quê? Porque o dinheiro é uma questão do coração, não é uma questão de obediência, de leis. Deus quer derramar a revelação da palavra de Deus, quer abrir para você todo o conteúdo da palavra de Deus e lhe mostrar os mistérios do reino de Deus. Só que os mistérios do reino de Deus são confiados àqueles que são fiéis no pouco. Nós falamos sobre generosidade. Ser fiel no pouco, na oferta. Aquela uma oferta que ele te pede.
naquele um abraço para ser dado, naquela uma palavra a ser entregue, naquele um tempo que você dá de ouvir as pessoas. A sua generosidade com pessoas vai fazer com que você perceba o favor de Deus na sua vida, e o generoso, ele é abençoado, como diz as escrituras lá em Provérbios, como nós vimos. Uma pergunta simples: onde que eu entrego o meu dízimo? A Bíblia diz aqui, a casa do tesouro. A casa onde eu recebo o meu alimento espiritual. É onde eu recebo a minha cobertura espiritual. Abraão entregou o dízimo a quem lhe deu o pão e o vinho e lhe abençoou. Às vezes pessoas pensam, não, essa casa aqui já tem o suficiente, eu vou dar o meu dízimo em outro lugar. Isso é infidelidade com Deus. Porque Deus, ali onde é que Deus decidiu abençoar a vida, ali é que Ele quer que você entregue o seu dízimo. Há uma conexão espiritual que se estabelece ali. E esse detalhe, Deus espera que nós entreguemos o dízimo, não que nós o administremos, pois você não deve controlar o seu dízimo. A entrega, como temos dito aqui, né? O dinheiro, ele precisa morrer para nós, por isso que nós trazemos. É uma das razões simples. Por que a gente não passa sacolinha? Provavelmente ia dar mais dinheiro. Estatisticamente comprovado. Porque se vem a sacolinha, se fica sem jeito, eu tenho que dar alguma coisa. O outro irmão está vendo, eu aqui eu tenho que dar. Não, eu venho aqui, eu saio do meu lugar, do meu conforto ali, e eu venho para o altar de Deus e entregar, e faço com que o dinheiro morra para mim. O meu dízimo, minha primícia, minha oferta, ela morre no altar de Deus. E aí quando ela morre, o que acontece? Aí ela dá fruto. Se você administra e não morre para você, ela não dá fruto que podia dar. Fica algo parcial. Quando você olha, mas Deus se importa com dinheiro? Sim, vou te dar 3 pontos. Foi citado hoje aqui, já de novo na oferta, né? A oferta da viúva pobre. Jesus estava no gasofilácio, sentado e olhando. É como hoje, se você vem aqui, ele está sentado naquele baixo ali, como é que diz, no sub, e está observando como é que eu entrego a minha oferta. Observando o quê? O dinheiro? Não, o meu coração. Por que a oferta é tão importante num culto? Porque a oferta mostra o meu coração diante de Deus. Não é o meu louvor, não é a minha dancinha. Essas coisas eu dou para Ele, mas ao mesmo tempo já vou sendo cheio do Espírito Santo. Mas o momento que eu vou mostrar o meu coração é o momento em que eu me achego ao altar. Outro exemplo é Ananias e Safira, lá em Atos 5. Eles tentaram dar um migué em Deus. E Pedro disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? Ele não tomou por ofensa pessoal, não é comigo. O dinheiro, as ofertas, não é com o pastor. É com Deus que se trata. Com Deus que está se tratando. E eles sofreram dano. O outro exemplo é o centurião Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Ele era um homem temente a Deus. E ele dava esmolas, ele dava ofertas para as pessoas, ajudava as pessoas. E ele fazia suas orações. E Deus encontrou nele um coração generoso, tanto que Deus usou Cornélio como sendo o cara que foi com a sua casa, sua família, cheia do Espírito Santo, e recebeu o Espírito Santo como os discípulos disseram, como foi conosco no começo. E o interessante que diz ali assim, as ofertas de Cornélio, as suas orações, elas subiram para a memória diante de Deus. Como que Deus mantém um livro caixa de como nós ofertamos? Esses dias um pastor que é muito ligado nessa questão dos anjos, ele disse, os anjos vêm a cada 3 meses fazer um check-up nas nossas contas, como é que a gente está. Cada 3 meses. Ele vem, ele me viu que eu tenho do meu pai lá, tem um ábaco. Ele vem com um ábaco na mão assim, fazendo contas, vendo como é que nós estamos. Hoje, Deus observa o nosso coração. Ao trazermos a nossa primícia, dízimo e oferta diante de Deus. Deus está atento ao nosso coração. Concluindo,
William Colgate, ele fez um voto de fé na vida dele. Foi um voto de fé. Ele se posicionou diante de Deus e com o tempo percebeu que ele poderia se lançar a novos desafios. Ele foi indo para 20%, ele chegou a 50% dos seus rendimentos em empreendedorismo. Tem um outro que eu gosto, eu procurando um pouquinho em relação a B10, tem o Le Tourneau, até no Crown ele é mencionado, né? Ele é um homem que Deus deu para ele crente, e ele inventou essas máquinas de terraplanagem, essas grandonas, assim, sabe aqueles caminhões que o pneu é quase 2 vezes o teu tamanho? Ele é o crânio atrás, ele inventou essas coisas. E ele inventou muitas máquinas, né? Até a plataforma de petróleo sobre os mares, Deus deu para ele aquela plataforma. E ele Oi? E na construção civil. Ele dava 90%, o dízimo dele era de 90%. Foi reconhecido o cara que mais investiu em missões, né, que mais Deus usou para alavancar todo o processo, né, por intermédio da igreja, do intuito missionário sobre a face da terra. Tem outro, Stanley Tam, ele tem uma outra experiência muito interessante. Ele tem um livro, inclusive, que ele chama O Deus é Dono do Meu Negócio. Era um homem que trabalhava com prata. E ele colocou no contrato social da empresa que Deus era o sócio dele. Ele encontrou lá um advogado maluco que fizesse isso e chegou um pouquinho mais adiante, ele transferiu toda a empresa dele para Deus. Não sei como é que eles fecharam isso no contrato social, não sei como é que Deus assinou o contrato, né? Mas ele tinha isso tão forte no coração e ele entregou toda a provisão da empresa dele para as coisas do reino de Deus. O dízimo, ele é a base, né? O que for acima disso é a expressão de generosidade. O dízimo, ele é, em suma, a nossa expressão de fé e confiança em Deus. Ele é dono de tudo o que temos. E o dízimo é a nossa parte da franquia, se quiser usar esse exemplo. Ele é limitado, né? Que nós devemos a Deus. O reino de Deus, ele funciona por um princípio, que nós chamamos de chaves do reino. E se queremos manifestar o reino de Deus, nós precisamos usar as chaves corretas na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.